da classe de docentes serão qual o requisito para preencher as funções? São diferentes dos cargos? São os mesmos para os respectivos cargos, conforme o artigo 8º. Estava lá no segundo vídeo, né? Os mesmos, licenciatura específica e a pedagogia com os anos iniciais, pedagogia, ou seja, os mesmos requisitos lá para a classe de docente. Para ocupar o cargo, os requisitos serão exigidos os mesmos para os professores, os docentes que forem ser admitidos para funções de atividade. Para o segundo, até o final do ano de 2007 poderá ser admitido docente de função de PEB 1 que somente tinha o normal do nível médio, o antigo magistério. Então isso foi uma disposição transitória, né? Até o final de 2007 podia ser admitido lá o docente apenas com o curso de magistério. Vamos para o 17. O processo seletivo de que trata o artigo anterior será realizado pela Secretaria da Educação na forma a ser estabelecida em regimento, em edital, em regulamento. Então, o processo seletivo, este vídeo tem o objetivo inicialmente do estudo num processo seletivo. Esse processo seletivo tem um regulamento. Artigo 18. As admissões para as funções de atividade da classe de suporte pedagógico agora, hein? Agora não estamos falando mais de docente. O artigo 18 vai falar do suporte pedagógico. Serão feitas para suprir as necessidades de unidades escolares ou conjunto de unidades, atendidos os critérios estabelecidos no artigo 8º. Quais são os critérios? Licenciatura em pedagogia, pós-graduação em gestão, pós-graduação em estrito senso. Está lá no artigo 8º do vídeo 2 que nós fizemos. Está aqui nessa playlist PM Votorantim. Vamos ver os casos. Quais casos que serão admitidos, então, funções e atividades para o suporte pedagógico? Vamos ver? O primeiro. Quando da ampliação da rede escolar houver necessidade de preenchimento de vagas cujos cargos não tenham sido o quê? Os cargos não tenham sido criados. Então você criou uma escola. O cargo de diretor daquela escola não foi criado ainda. Tem que passar pelo legislativo. Então o cargo não foi criado. Eu posso admitir um profissional, função, atividade para o suporte pedagógico para ser diretor daquela escola. Vamos ver o inciso 2. Para suprir a necessidade de preenchimento de vagas abertas, quando estas, em razão da sua especificidade, não justifiquem o provimento. Especificidade e o que mais? E transitoriedade, igual ao professor, né? A sua especificidade e transitoriedade não justificar o provimento daquele cargo. Inciso 3, terceira condição para admissão de função, atividade no suporte pedagógico. Para o preenchimento de vagas remanescentes ao concurso de promoção, concurso de remoção dentro do mesmo ano letivo. Então, foram removidos os diretores, aquela escola ficou vaga. Eu posso admitir um profissional de função e atividade para ocupar o cargo de diretor naquela escola que ficou vago. Isso aqui é a admissão das funções e atividades da classe de suporte pedagógico. Muito bem, artigo 19. Aplica-se às admissões para funções de atividade de classe de suporte pedagógico no que couber as regras estabelecidas à admissão para a função atividade da classe de... Qual classe? Tem uma classe de suporte, a outra classe é a classe de docente. No que couber as regras estabelecidas para a admissão da função atividade na classe docente, naquilo que couber. Vamos para o artigo 20? Os ocupantes de funções e atividades serão submetidos à presente lei e, no que couber, aos regulamentos baixados pela Secretaria da Educação, normas baixadas, aos regulamentos baixados pela Secretaria de Educação. Parágrafo único. Os vencimentos das funções e atividades serão menores, serão o quê? Serão equivalentes ao da referência do cargo e atribuições equivalentes ao grau A, que é o primeiro. Substituições agora. Vamos falar de substituições. Começa lá no artigo 20. Os ocupantes de funções e atividade serão submetidos à presente lei e, no que couber, aos baixados pela Secretaria da Educação. Aos o quê? Aos regulamentos, de novo, baixados pela Secretaria da Educação. Vamos para o 21. Poderá acontecer substituição remunerada no impedimento legal e temporário do ocupante do cargo de suporte pedagógico do quadro do Magistério Público Municipal por um período superior a alguns dias. Quantos dias consecutivos? O suporte pedagógico vai afastar, então está no impedimento legal. Qual é o prazo? Quantos dias? Quantos dias consecutivos eu posso fazer a substituição remunerada?
30 dias também. Mesma forma do docente, 30 dias pode haver a substituição, poderá acontecer. Aí o parágrafo primeiro fala o seguinte, olha, aplica-se a substituição no que couber o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 13. O que é isso? Aqui é a história do estudo da legislação. Sempre que a legislação fizer referência a um outro artigo, a um outro parágrafo, você tem que saber o que é, senão você vai ler isso e não vai entender nada. E o que é parágrafo 1º e 2º do artigo 13? Parágrafo 1º. Funcionário público integrante do magistério que vier a ocupar transitoriamente a função de confiança será devida a remuneração dessa função acrescida de todas as vantagens. No vídeo anterior eu expliquei isso. Você vai ocupar uma função de confiança, você vai ter todas as vantagens do seu cargo de origem transportadas agora para o seu cargo de confiança, acrescido. A substituição, da mesma forma. Você vai substituir um cargo do suporte pedagógico, todas as suas vantagens pessoais do seu cargo efetivo serão acrescidas aqui na remuneração da substituição do suporte pedagógico. E o parágrafo 2º, quando a hipótese do parágrafo anterior, o funcionário pode optar pela remuneração correspondente ao cargo efetivo originário. Você pode ter a sua remuneração que será acrescida das suas vantagens, que é o parágrafo 1º, ou você pode optar pelo seu salário no cargo de origem, desde que a jornada seja a mesma. Esses dois parágrafos nós conversamos sobre eles no vídeo 2, vídeo aqui desta playlist. Bom, parágrafo 2º. Qualquer que seja o período da substituição, o substituto cessada a mesma, ele vai fazer o quê? Ele vai retornará ao seu cargo de origem. Retornará. Muito bem. Parágrafo 3º. A substituição não gera direito ao substituto de receber os vencimentos, incorporar aos vencimentos a diferença recebida entre a sua remuneração e a do substituído. Você é professor, você vai substituir um diretor, depois quando você voltar para professor, você não vai ganhar, você não vai incorporar nos vencimentos aquela diferença que você recebeu quando substituía o diretor, tá? Então a substituição não gera ao substituto a incorporação imediata. Parágrafo 4º. Somente os funcionários do quadro de magistério que preenchem os requisitos legais relativos ao cargo substituído poderão ser designados. Somente os funcionários, o quê? Efetivos. Então, somente os efetivos do quadro do magistério que preenchem os requisitos legais, titulação, tudo visto no vídeo anterior, para o exercício das atribuições relativas ao cargo, poderão ser designados. Se você não atende os requisitos, não pode, mas você tem que ser efetivo para substituir o suporte pedagógico. Artigo 22, finalizando este vídeo. Os ocupantes do cargo docente, para desempenhar as atividades previstas no artigo 2º desta lei, ficam sujeitas às jornadas de trabalho a saber. Então, quais são as jornadas de trabalho? São 4 jornadas. Quais são elas? O que será isto? Jornada inicial, jornada... Qual é a primeira jornada? Jornada única. Olha, jornada única de trabalho docente. É a primeira. A segunda, jornada inicial de trabalho docente. Terceira, jornada básica de trabalho docente. Por último, qual é a 4ª jornada de trabalho docente? Integral, de certo, né? Jornada completa, não tem nada integral, jornada completa. Então, única, inicial, básica e completa são as 4 jornadas. Artigo 23. A jornada semanal de trabalho docente é constituída de horas em atividades com... Então, o professor, né, o docente, ele vai trabalhar com quem? Com aluno, evidente, né? Atividades com aluno, olha lá. E de horas de trabalho pedagógico, o famosíssimo, vamos marcar aqui inclusive o famosíssimo HTP, famosíssimo HTP. Então trabalha com o aluno e o HTP na escola. Então esse HTP é um horário que você vai fazer na escola, podendo ainda conter horas de trabalho pedagógico, que também seriam HTPs, olha lá, HTP, em local, qual local? Outro local que não é a escola, local de livre escolha. Então nós temos aqui, na jornada de trabalho, 3 partes. Atividades com alunos, horas de trabalho pedagógico na escola e horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.
Vamos ver a distribuição dessas horas pelas jornadas. Lembrando, são 4 jornadas. Primeira delas, jornada única. Então como é que fica? Com os alunos, que é a linha A, 18. Pré-escola e creche, PEB 1. Pré-escola e creche, que é o inciso 1. 18 com os alunos. E quantas horas de HTP? No geral, 9. Exatamente a proporção de 2/3 com os alunos, 1/3 em HTP. Bom, essas 9, quantas em livre escolha? 5, 6, 3, 5. Consequentemente, se são 9 HTPs, 5 em livre escolha e outras 4 na escola. Sendo que na escola, 2 horas coletivas, 2 em reunião, e outras 2 horas em atividades de apoio didático. Então, muito bem, nós vamos fazer uma tabela assim que terminarmos as 4 jornadas. Então eu vou passar rapidamente pelas 4, para a gente ver um pouco mais detalhadamente na tabela. Fica mais fácil a compreensão. Vamos lá, segunda jornada, qual é? Jornada inicial de trabalho docente, PEB 2, Educação Básica 2, PEB 2 aqui em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Quantas horas? A primeira jornada, a única, 18. Aqui, 20, também 18. As 2 primeiras jornadas, 18, então. Lá, 9 horas de HTP. Aqui, também 9. Lá, 5 horas em horário de livre escolha. Aqui, também 5 horas em local de livre escolha. Consequentemente, 4 horas na escola, 2 horas coletivas e 2 horas de apoio didático. Simbora para a terceira jornada. Jornada, primeira única, a segunda inicial, a terceira básica. Básica, PEB 1. PEB 1, novamente. A PEB 1 então é a única e a básica. Vamos lá, quantas horas com os alunos? PEB 1, jornada básica, 20, 25, vamos ver? 23 com os alunos. Quantas HTPs? 23, dá para imaginar que seriam 12 ou 13, que seria a metade, né? 12 horas de HTP, das quais 6 em livre escolha, que é metade, consequentemente outras 6 na escola. Muito bem. E aí dessas 6 na escola, como é que fica? Quantas em atividades coletivas e quantas com apoio didático? 2 em atividades coletivas e 4 em apoio didático. PEB 1 tem muita coisa a planejar, muito caderno de criança para verificar como é que está andando a aprendizagem das crianças, né? Muita atividade de apoio didático. Última jornada, jornada única, inicial, básica e agora integral? Não, completa. De novo, completa. E aí, qual a distribuição da completa? Completa 40 horas. Sempre é o máximo, 40 horas. Quantas com os alunos? 28, 26 horas com alunos. Consequentemente, para chegar na 40, né? Já que é completa, a máxima, olha a dica. São 40, então 26 com os alunos, 14 de HTP. Vamos lá, 14 de HTP. Será que são 7 de livre escolha e 7 na escola? Não, 8 de livre escolha e 6 na escola. Né? 6 na escola. Só 6 na escola, 3 e 3, 2 e 4, 4 e 2, 4 horas de atividades coletivas e 2 de apoio didático. Veja, para você conseguir ter um entendimento dessas jornadas, o que eu fortemente aconselho vocês? Construir uma tabela. Isto. Uma tabela como essa, de novo, legislação tem algumas características no estudo da legislação. E uma forma agora, que é bastante utilizada, é você fazer tabelas. Mas não adianta você olhar a tabela e você estudar pela tabela. O mais importante é você confeccionar, você desenhar, você fazer um mapa mental dessa tabela para você aprender. Então vamos ver? Jornada de trabalho docente, olha lá, primeira coisa. Então, única, inicial, básica e completa. Jornada única, PEB 1, 18 horas com os alunos, 9 HTPs, sendo 5 em livre escolha e 4 na escola. Desses 4 na escola, 2 em atividades coletivas e 2 em atividades de apoio didático. Então você constrói uma tabela como essa, né? Você, olha, PEB 1 aqui, PEB 1 aqui, PEB 2 aqui, PEB 2 lá na completa, 18, 18, 23, 26. Você, ao construir uma tabela como essa, tá? Verificar qual é a proporção das horas de trabalho pedagógico,
sempre tentando fazer a proporção de 1/3, né? Olha, 9 para 18, 9 para 18, ou seja, 1/3 da jornada total em atividades pedagógicas, tá? E podendo ser livre escolha, podendo ser na escola. E aí a proporção na escola, PEB1 aqui bem mais, bem pouco a coletivo e bem mais na preparação de aulas, e o PEB2 bem mais no coletivo e bem menos nas horas de apoio didático. Tá bom? Construa uma tabela como essa, é a forma mais fácil de você visualizar e de você guardar estas informações. Vamos para a jornada do suporte pedagógico, lembra dele? Coordenador lá da escola, não é professor, coordenador da escola, diretor da escola, educação básica, professores, orientadores, nada de coordenador, professor orientador da oficina pedagógica, Secretaria Municipal de Educação e supervisores de ensino. Qual será a jornada deles? Dividido em 2 horas de efetivo exercício e horas em local de livre escolha. Também. Então vamos ver, quais são as horas de efetivo exercício, hein? São 30 horas. 30 horas de efetivo exercício, devendo ser distribuído em 6 horas diárias. 6 horas diárias. 6 horas de segunda a sexta compõem aí as 30 horas para o suporte pedagógico. E 10 horas em local de livre escolha, tá? São 40 horas semanais, 30 de exercício na unidade escolar e 10 em local de livre escolha. A linha C, a hora do trabalho do suporte pedagógico será considerada a hora relógio. O que é hora relógio? Portanto, terá duração de quantos minutos? 50? Não, 50 é hora aula. Hora relógio são 60 minutos. Seguindo, agora vamos falar da hora de trabalho, considerada essa hora aula. Então, hora relógio estava aqui, 60 minutos. E hora aula? O que será a hora aula? Terá duração de quanto? 35, 40, 50, 55 minutos? 50 minutos. Esta é a hora aula na Prefeitura de Votorantim. Muito bem, parágrafo 2º, a Secretaria Municipal de Educação poderá, para o cumprimento das horas de que trata a linha B do caput anterior, para a formação específica, ela poderá o quê? Ela poderá convocar para o cumprimento das horas da linha B. O que é essa linha B? Sempre trago aqui esta questão. Se cita a legislação, traga a legislação para o seu estudo. O que é a linha B? Essas 10 horas do suporte pedagógico em local de livre escolha. Tratam a linha B do caput anterior para formação específica de acordo com as peculiaridades das suas áreas de atuação. A jornada prevista na linha A do caput anterior, então a linha B, 10 horas de livre escolha. A linha A, o que é a linha A? São as 30 horas. Deverá ser anualmente homologada pela Secretaria Municipal de Educação no mês letivo de fevereiro. Mês letivo, fevereiro, março, abril, no primeiro mês letivo. Tá? Então, o que é a jornada A? São aquelas 30 horas nas funções na unidade escolar. Isso tem que ser homologado pela Secretaria Municipal de Educação no primeiro mês letivo. No primeiro mês letivo. A devida homologação deverá ser afixada em local visível para que os munícipes e demais interessados. Seguindo, parágrafo 4º. Os ocupantes dos cargos ou funções de que tratam este artigo deverão atender às convocações da Secretaria Municipal de Educação, dentro do seu horário de trabalho ou também fora do seu horário de trabalho, mesmo que seja fora do seu horário, mesmo que seja fora do seu horário de trabalho, previsto no documento homologado, conforme o parágrafo 3º deste artigo. O que é o parágrafo 3º? É que deverá ser homologado no primeiro mês letivo, às 30 horas, tendo em vista o previsto na linha B do inciso 6 do artigo 23 dessa lei, que são também as 10 horas em local de livre escolha. Tudo isso aqui quer dizer o seguinte: pode convocar, a Secretaria de Educação pode convocar, dentro das duas alíneas A e a B, as 30 horas do serviço e as 10 horas em livre escolha. Pode convocar o profissional do suporte pedagógico pelas 40 horas para atender as convocações da Secretaria Municipal de Educação. As jornadas de trabalho previstas nessa lei, será que elas se aplicam também aos temporários, aos ocupantes da função atividade? Elas não se aplicam. Por quê? Porque função e atividade deverão ser retribuídos conforme a carga horária e não jornada
que efetivamente vierem a cumprir. Este foi o vídeo 3 e no próximo vídeo nós vamos passar já para a reta final da legislação municipal, lembrando a vocês que já postamos o simulado do dia 10, toda terça-feira simulados às 20 horas, para estudarmos juntos os concursos, este processo seletivo de Votorantim e mais concursos que vierem pela frente, ok? É isso, eu aguardo vocês.